gostando do programa Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito bom estar com você. Então, a nosso propósito sempre é trazer para você coisas novas, dicas de saúde, como viver mais, com mais qualidade de vida, quando você deve procurar, né? Quando você precisa de um tratamento. Então, espero que a gente esteja alcançando esse nosso propósito. E você já sabe, né? Entre no nosso site www.programavivamais.com.br, que aí você pode tirar suas dúvidas, mandar perguntas, sugestões de pauta. Você pode clicar no Assista Aqui, assistir os programas que nós gravamos nos 3 últimos anos, né? O programa de agora já está fazendo 3 anos. E você pode também clicar na nossa agenda, porque muitas vezes nós recebemos muitos e-mails pedindo nome dos médicos que vieram, telefone, e ali tem toda a nossa agenda dos médicos que já vieram aqui, que já estiveram conosco. E como a gente recebe muito e-mail seu pedindo para muitas vezes trazer os nossos médicos de novo, a gente está trazendo hoje o Dr. Eduardo Chese de Donet, que já veio, que é cirurgião geral, mas nós temos tantas perguntas, Eduardo, sobre cirurgia geral, hérnia, apendicite, que nós te chamamos de novo e muito obrigado por estar conosco e disponibilizar esse tempo. E eu que agradeço o convite. Vai um agradecimento extra aqui, tá, Ana? Que eu acho que essas coisas tem que fazer em público. Quem operou a hérnia do pai foi o de Donet. Muito obrigada, e eu né, falei para ele assim, ó, até como retorno, porque o pai já passou por inúmeros, está com 78 anos, já passou por inúmeros tratamentos médicos, tá? Muitas cirurgias. Muitas cirurgias, que eu espero ficar distante de algumas delas, mas assim, ele disse que, isso eu falei para o Didonet, eu falei, até como retorno, que isso faz bem para o ego da gente, né? Ele disse, nunca fui tão bem tratado como pela equipe do Didonet, né? Então, assim, Para mim foi um ótimo paciente, de passagem. Mas Didonet, a gente sabe que hoje em dia existe uma tendência de a gente, e eu digo a gente, eu me coloco junto, tá? A gente se policia muito para não massificar, né? Porque a gente acaba tratando de forma meio que distante. Na correria do dia a dia, às vezes a coisa pode acontecer, né? Não, mas assim, ele, além de ter ficado muito bem operado, o Didonet foi indicado, Ana, porque o meu guri que está no Rio, o Guilherme, que está terminando, ele fez cirurgia geral lá no Cristo, fez cirurgia do trauma com vocês lá, e está terminando o 3º ano de plástica, tá? Eu trabalhei no Cristo, nós não trabalhamos na mesma época, porque eu sou um pouquinho mais velho, né? Na verdade, tu trabalhava lá quando eu comecei. Eu era socorrista no início e tu fazia plantão na plástica. Então, para te ver como o tio tá velho, né? Tu tem mais boa memória, para ver quando é bem mais novo, né? Tua memória é melhor, né, Didonet? Ainda é melhor. Mas até por indicação do Guilherme, né? Porque assim, eu acho que ninguém melhor para indicar colega do que alguém que tenha visto o colega trabalhar. Isso é uma coisa muito importante. Né? E o Guilherme, as referências do Guilherme no Cristo de cirurgia geral, a teu respeito, sempre foram muito boas. Assim, o Guilherme sempre dizia assim, não, tem um dia tal que é o dia que se resolve. Não estou dizendo que o resto pessoal não é bom não, pessoal, nada disso. Nós temos inúmeros colegas de boa qualidade, tá? Mas assim, a referência do Guilherme sempre foi assim, não, no dia tal é o dia que a gente resolve algumas complicações. E o dia tal era o dia do Didonet. Quer dizer, é um cirurgião que não se nega a pegar bucha. E no Cristo se pega bucha. Né? Muita bucha. Muita bucha. Então, para você que está procurando alguém para uma cirurgia geral, olha, aí vai a indicação, porque a gente colocou nas mãos dele o nosso pai, tá? Mas vamos falar um pouquinho da área da cirurgia geral, né? Quando eu fiz cirurgia geral, a gente está conversando sobre isso antes do programa, se operava muito mais coisa, aparecia muito mais coisa para o cirurgião geral do que hoje, eu acho, né? Ou se opera menos hoje, ou ficou mais setorizado, não sei. O que mais aparece na clínica do cirurgião geral? Bom, assim, no dia a dia, em termos de consultório, o mais comum de aparecer é o paciente com pedra na vesícula, né? Que a gente chama de colilitíase, que o mais frequente é em mulher, né? Mais ou menos aí, para cada 3, 4 mulheres tem um homem com colitíase, com pedra na vesícula. As hérnias
são muito frequentes também, principalmente em homem, as hérnias na virilha, que a gente chama de hérnias inguinais, né? E algumas coisas também, tipo, né, que aí já fica na área também da cirurgia plástica, tumores pequenos de pele, unha encravada, né, abscessos, etc. E no caso, assim, da cirurgia de urgência, né, em termos de pronto-socorro, aí realmente acho que o mais comum talvez seja apendicite, né, que isso aí é muito frequente, e também colestite aguda. Né. Pedra na vesícula, mudou alguma coisa ou é a mesma cirurgia que se fazia muito tempo atrás? Não se abre mais, se abre? Assim, na verdade eu também não sou tão novo como o Miguel acha, né? Eu quando fiz a minha residência, né? O tratamento da pedra na vesícula, né? A cirurgia era cirurgia com uma incisão, né? Um corte grande. O paciente... Nosso avô morreu numa cirurgia de pedra de vesícula. Didonê, eu nunca cheguei a pegar a cirurgia de vesícula endoscópica, porque o chavão clássico, que tu pegou também, né? Pelo jeito, grandes incisões, grandes cirurgiões. Né? Então, mas assim, hoje em dia não é assim, na né? minha residência, eu fiz 3 anos de residência, e assim, a cirurgia da vesícula era a cirurgia tradicional. Na verdade, era a única, naquela época não se chamava tradicional, porque era a única que existia, né? Que era uma incisão grande, né? A pessoa internava na véspera, né? Fazia exames, tal, a gente operava aquela incisão grande, e ele ficava internado aí 3, 5 dias, né? Os que evoluíam muito bem ficavam 3 dias, os que evoluíam com um pouco mais de dor, tal, demorava para cimentar 5 dias, né? Botava um dreno, ficava tracionando o dreno, e era muito doloroso, o paciente caminhava curvado, né? E até que na década de 90 começou a surgir aqui em Porto Alegre a cirurgia videolaparoscópica, né? Foi quando então se passou cada vez mais a utilizar a cirurgia videolaparoscópica, e se viu então que assim a recuperação desses pacientes mudou drasticamente, né? Hoje em dia ainda se opera. Né? Onde é que se opera? Eventualmente se abre? Em alguns lugares até se opera porque não tem o aparelho, mas é difícil, né? Talvez assim algum hospital pequeno, mas é raro. A maioria agora tem aparelho, né? E eventualmente a gente opera quando o paciente está numa situação aguda, que a gente chama de colicitite aguda. É quando a vesícula inflama, né? Geralmente porque tem pedras na vesícula, tem cálculos. E nesses casos a gente também opera a imensa maioria por videolaparoscopia. A vesícula sempre inflama ou a pessoa pode ter aquilo a vida inteira e nunca incomodar? Pode ter a vida inteira e nunca incomodar. Então não necessariamente ter pedra na vesícula tu deve operar? Depende. Aí assim, se tu pegar uma pessoa, por exemplo, com 20, 30 anos que tem pedra na vesícula, ela vai ter, né, teoricamente, aí uma expectativa de vida de 70, 80 anos, então durante todo aquele período, cada vez mais ela vai ter chance de que um dia ela comece a ter sintomas em função daquela pedra na vesícula. Então, quanto mais jovem, tu opera? Quanto mais jovem, teoricamente, é melhor que opere antes, né, porque assim, a pessoa está saudável, né, teoricamente não tem doenças associadas, ou tem menos doenças associadas, né, do que uma pessoa que tem 70, 80 anos. Claro, tu pega um paciente com 70, 80 anos, com a pedra na vesícula, nunca sentiu dor, a princípio é meio complicado tu indicar, né? Mas depende muito, é uma coisa que eu acho que tem que ser, tem que sentar com o seu cirurgião e conversar e decidir o que vai fazer. Se ela é sintomática, a pessoa tem dor, bom, eu acho que tem que operar, né? Para evitar um quadro de inflamação aguda, uma colestite aguda. Opera eletivamente, marca a cirurgia, né? Faz todo o preparo adequado, faz os exames adequados, o que é bem melhor do que chegar numa emergência com uma dor aguda, né, numa situação em que tem que ser operado de urgência, aí sim, a chance de complicações vai ser bem maior. Né? E, Didonê, qual é o principal sintoma para aquelas pessoas que estão nos assistindo? Para saber assim, olha, eu acho que eu tenho pedra na vesícula. Qual é o sintoma que a pessoa sente, assim? O mais comum, assim, é uma dor abaixo das costelas aqui à direita, que a gente chama de hipocôndrio direito, né? Geralmente surge depois que a pessoa se alimenta, né? Pode não ter relação com algum tipo de alimento, fritura, gordura, etc. Né? Algumas pessoas referem apenas assim, eu me alimento e eu tenho má digestão. Mas por quê? O que tu sente? Fica um pouco nauseado, eventualmente tem aquela sensação,
eu estou com o estômago cheio, estou estufado, né? E depois de passar algumas horas da alimentação, melhora, né? Algumas pessoas podem ter a dor mais em relação, mais para o lado das costas, né? Outras mais aqui no meio, né? Bem abaixo aqui do osso tifoide. E geralmente é isso, é dor e eventualmente, né, crises de a sensação de má digestão, associado com náusea, eventualmente algumas até vomitam, né? Tu trouxe alguma coisa, né, sobre cirurgia de vesícula que eu acho que até é interessante do pessoal ver. Hoje em dia se faz mais endoscópico, Didone, do que... Praticamente 100% é cirurgia laparoscópica, né? Quando está num quadro de inflamação aguda, então, como eu disse, que é a colicite aguda, mesmo assim se faz a grande maioria, mas a chance de tu ter que eventualmente transformar naquela cirurgia convencional, que é fazer o corte maior, essa chance é um pouco maior quando tem um quadro agudo, quando tem uma colicite aguda. Por isso até que é interessante a pessoa que tem dor, né? Tem pedra na vesícula, vem tendo dor, ela, né, é interessante que ela opere eletivamente, ou seja, não deixe chegar nesse quadro em que tem uma inflamação intensa e que aí sim, não só tem maior chance de complicação, como também tem maior chance de eventualmente ter que fazer a cirurgia convencional. O diagnóstico hoje em dia é laboratorial, né? Tu consegue fazer um diagnóstico de pedra na vesícula com uma ecografia, né? Se faz muita ecografia atualmente, né? Tá virando um exame assim meio que de rotina para check-up. Então é um exame fácil de fazer, ele é barato, ele não é invasivo. Não é invasivo, tu não está sujeito a nenhum tipo de radiação, né? Então, na verdade, a ecografia é, na verdade, o melhor exame que tem para fazer o diagnóstico de pedra na vesícula. Porque o ecografista ele pode, durante o exame, mexer a pessoa para um lado, para o outro, pode ver se aquela imagem que ele está vendo está se movendo ou não. Então, atualmente é o melhor exame para fazer o diagnóstico de colite. Mas acho que mesmo quando vai à cirurgia, hoje em dia se procura fazer com incisão reduzida também, né? Não se usa tão grande como o cara fazia na residência? Acho que não, né? Não, geralmente mas é que quando, hoje em dia, por exemplo, se tu está operando uma pedra na vesícula, um quadro de colicite aguda, um quadro agudo, geralmente tu acaba tendo que converter, ou seja, tu transforma na cirurgia tradicional. Por quê? Porque às vezes a inflamação está tão intensa que tu não consegue identificar. A videocirurgia te dá uma imagem em 2 dimensões, tu não tem a sensação de profundidade. Isso, em algumas situações, realmente dá uma diferença em termos de tu conseguir identificar o que está acontecendo ali, né? Identificar aquelas estruturas mais importantes que tu tem que mexer, que tu tem que seccionar para poder tirar a vesícula, né? Então, às vezes, se o quadro está muito intenso, tu vai resolver isso com uma cirurgia convencional, e às vezes tu tem que fazer a cirurgia mesmo com a incisão grande, né? Porque realmente tu precisa ter acesso àquela área que está conflagrada, está com inflamação, né? Sabe que quando eu estava terminando a residência de plástica, durante um tempo eu ainda disse, não, eu vou continuar fazendo cirurgia geral, tal, porque eu gosto de fazer cirurgia geral, não sei o quê. E o que me fez tomar a decisão de ir totalmente para a plástica e largar a cirurgia geral, porque assim, eu tive no Hospital Baixado na época uma paciente de vesícula, tratamento clássico, era uma gordona, tal, incisão grande e tal, e uma menina que a gente operou a mama. Estava terminando a residência em plástica, eu tinha feito a geral na Santa Casa, que era uma boa experiência em geral. E a diferença era o seguinte, a menina da mama, na época a gente mandava ficar quietinha, eu chego no hospital, ela está de pé de penhoar circulando pelo hospital. E a da vesícula, como o Didone falou, estava assim, ai, com dor, não sei o que. Eu falei, ó, larguei. Meu negócio, eu quero aqui no dia seguinte estar de pé caminhando. Nós vamos fazer um intervalinho e a gente volta e daí a gente já volta. Eu tô curiosa vamos assistir os vídeos, vídeos. Que é interessante. Já voltamos.
Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje,